Bom, aqui um vídeo comentando o anúncio da continuação do clássico Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Foi anunciado que vai ter um Dragon Ball oficial Tenkaichi 4, um Budokai Tenkaichi 4 feito pela Bandai e tudo mais. Por enquanto, não sabemos muitas coisas sobre o jogo, só sabemos que ele foi anunciado, que vai ter esse jogo, data, requisitos para rodar no PC, quais plataformas ele vai ser lançado. Infelizmente ainda não tem, mas é possível a gente especular como deve ser o jogo. Afinal, ele vai ser a continuação dos jogos mais assim, queridos do Dragon Ball. Eu diria, tipo, acho que se fizerem uma votação popular, é o jogo mais assim, que o pessoal mais gosta, que é o Dragon Ball Tenkaichi 3, lançado pro Play 2 e pro Wii. É um jogo muito bom, tem muitos personagens, alguns até podem criticar que tem alguns personagens trapaceiros, tipo, repetitivos, tipo, tem mais de um Goku, ok. Mas também tem que levar em conta que tem personagens que mais nenhum jogo de Dragon Ball sequer lembrou, como Máquina de Pilaf, Dragão de 4 estrelas, personagens do clássico, do GT, do Z, como as Forças Especiais de Mil, por exemplo. Os Budokai não tinham as Forças Especiais de Mil, só tinha alguns personagens. Só no Tenkaichi 3, na linha Tenkaichi, que apareceram todos eles. Em questão de modo história, a gente lembra que o Tenkaichi 3 tem um modo história legal, porém simplificado. Muitas lutas não tem, como por exemplo a luta do Gotenks contra o Super Buu não tem no modo história, simplesmente não existe. Entre algumas outras lutas que também ficaram ausentes. Até uma forma de ter um contraste com o Tenkaichi 2, que era um jogo que tinha um modo história muito completo, só que completo ao ponto de ser até um pouco assim cansativo de jogá-lo. Mas agora aqui comentando mais exatamente as nossas minhas, e talvez também a de vocês também comentem aí o que esperam do Tenkaichi 4, que são as expectativas. Bom, tem aquilo que a gente deseja, tem aquilo que a gente tipo não quer, mas imagina que possa acontecer, como por exemplo, na época do Tenkaichi 3, para você desbloquear os personagens, era apenas necessário jogar o jogo, fazer missões, zerar o modo história, passar fases, vencer torneios de artes marciais, e assim você desbloqueava os personagens. Reunia as esferas do dragão para pedido de desejo, e hoje em dia, infelizmente, a maioria dos jogos, os personagens adicionais são vendidos como DLCs. Isso é uma realidade que a gente já tem que ficar mais atento, que a gente vai ficar decepcionado também, né? Porque o antecessor não tinha isso de DLC. Muito provavelmente, não falaram, mas é muito provável que o Tenkaichi 4 tenha DLCs para seus personagens. Ou no mínimo para uniformes alternativos. Alguma forma de DLC vai ter. Eles não vão fazer um. Foi o tempo porque eles iam fazer um jogo completo com todos os personagens sem precisar de nenhuma contrapartida. Tipo, tá tudo dentro do jogo, a preço normal. Hoje em dia é tudo assim, microtransação e tudo mais. Mas aí também entra a questão do que nós imaginamos de ter um modo história. Pelo menos eu espero que se tiver um modo história, ele tem que ter as sagas do Super. Tudo bem, não precisa ter o mangá, porque o mangá ainda está sendo lançado, não tem algumas coisas novas, saga Moro e tudo mais, que não adaptaram para anime. Mas as sagas do anime Dragon Ball Super é o mínimo para se ter. O anime já terminou faz mais de 4 anos e tem que ter a saga do torneio, aquela primeira saguinha do torneio, a saga do Goku Black com o Trunks do futuro e tudo mais, e a saga do torneio do poder. Não é tão complexo, tem que ter essas sagas no próximo jogo. Não pode ficar um jogo que só vai até a luta contra o Majin Buu. Dragon Ball acaba na luta com o Majin Buu? Não. Tem Dragon Ball Super, que é da linha oficial, tem o GT também. O jogo não pode ficar se fazer igual o Kakarot, que só ia até o Super Buu e tudo bem, porque o Dragon Ball Kakarot ele é mais cinemático, então fazia sentido. Mas como jogo de luta, se ele quiser seguir o Tenkaichi 4, que ele era o Tenkaichi 3, que é o seu antecessor, e tem que ter as sagas mais modernas, pelo menos a do anime. Se depois ele lançar como DLC o novo filme aí do Gohan e as sagas do mangá, tudo bem. Até a gente até entende uma DLC desse caso. Mas das sagas que já aconteceram mais de 4 anos, é o mínimo para se ter. Outro comentário também é na questão de que é um jogo de luta, então hoje em dia, no caso, tem que explicar o Tenkaichi 3 novamente. Na época do Tenkaichi 3, o modo de luta dele era não competitivo, um modo de luta que não se chamaria de tradicional, mas
O que a gente pode dizer assim, ele segue a lógica do anime. Por exemplo, o Yantia não tira o mesmo dano que o Goku Saiyajin 4. O Yantia não dá o mesmo golpe que o Gogeta Super Saiyajin 4. O Kid Buu é mais forte que o Kuririn. O Cell é mais forte que o Kuririn. O Gohan Super Saiyajin 2 é mais forte que o Goku Saiyajin 1. O Gohan Jovem Saiyajin 2 é mais forte que o Gohan da saga Buu Saiyajin 2. O Tenkaichi 3 ele segue uma certa linha de poder. Enquanto hoje em dia, a maioria dos jogos de luta são também pensados para o competitivo. E aí, com o competitivo, se exige que os personagens sejam balanceados, equilibrados. Então, num jogo competitivo, como por exemplo Dragon Ball Z Fighter Z, o Yantia tem que dar o mesmo dano que o Bills. O Yantia tem que dar o mesmo dano que o Goku Saiyajin 4. Ele não pode ser mais fraco, porque é um jogo que é competitivo. Todos os personagens têm que ter a mesma chance de poderem ganhar. Você só tem que o que tem que ser o diferencial é a sua técnica em relação ao jogo, e não o poder do personagem, senão fica um jogo desnivelado. Como é o Tenkaichi 3, o Dragon Ball Tenkaichi 3 é um jogo desnivelado. O Gogeta Saiyajin 4 é muito mais forte que vários outros personagens. Tem muitos ataques que são muito mais apelões que outros. E tudo bem, porque é um jogo que segue o poder de luta do anime. Ele não está interessado em ser um jogo competitivo, um jogo para se jogar em eventos, em competições. Não. Ele é feito para ser um jogo que você vai jogar em casa, você vai jogar com um amigo, com um vizinho, com um parente, com um papagaio. É um jogo para você se divertir. Não é um jogo pensado no competitivo. Até sim, existem pessoas que jogam competitivo, tem caixa 3, mas aí já é outro universo, tem regras para evitar, para tipo, contornar esses problemas de balanceamento, que aí são podemos dizer, os jogadores profissionais. O jogo casual é um jogo para jogar de forma casual. Vamos ver como será o Tenkaichi 4. Se ele vai seguir esse caminho de ser um jogo mais ao estilo atual da maioria dos jogos de luta, ser um jogo competitivo para se jogar online e tudo mais. Que eu acho que eu acredito que vai ser, infelizmente, mas a maioria dos jogos de luta hoje em dia é assim. Ou se não, ele vai ser um jogo, vamos dizer assim, que vai ter o mesmo pique do Tenkaichi 3, de ser um jogo que segue os poderes de luta do anime. E é isso que a gente vai ver. Assim, falando aqui no final, de balanço, o que a gente quer, no caso, seria manter o que tem de bom no Tenkaichi 3 e acrescentar mais personagens do Super, seria basicamente isso. Aumentar os personagens do Super, acrescentar as sagas novas, melhorar o gráfico, obviamente, e é isso. O que a gente vai ter provavelmente vai ser um jogo competitivo, vai ser um jogo com personagens DLC, vai ser um jogo que provavelmente não vai ter todas as sagas, mas a gente o jogo não deram mais informações sobre o jogo. Pode ser que eu esteja completamente errado. Isso aqui é só um comentário de primeiras impressões, que a gente vai ver futuramente se está correto ou se está errado. Isso só veremos no futuro. Bem, este foi o vídeo. Comente aí as suas expectativas também para esse jogo de Tenkaichi 4. Eu fiquei animado que eu vou anunciar uma sequência de Dragon Ball, meu jogo favorito de Dragon Ball, mas também com o pé atrás, que já imaginando que não vai ser igual antigamente. Eles vão mudar bastante coisa. Mas comente aí também as suas expectativas. Bem, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo.